Vamos começar? É um prazer receber a irmã Monique Berger, canadense, médica de família, religiosa da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina, mestrado em epidemiologia pela Unifesp, doutorado em medicina preventiva pela USP, diretora técnica do Hospital Santa Marcelina de Itaquera durante 15 anos, fez parte da implantação das primeiras equipes de PSF no município de São Paulo, em 1996, e coordenou durante quase 25 anos a PS Santa Marcelina. Membro do comitê de fundação da Faculdade Sim, Assistencial Santa Marcelina e professora membro do NDE durante 8 anos, atualmente na coordenação da Pastoral da Criança no Benin. Hoje a gente vai falar um pouco sobre registro clínico orientado por problemas, ok? A senhora quer iniciar, falar um pouquinho da obra, falar um pouquinho do trabalho da senhora no Benin, do trabalho da senhora no Brasil, acho que é importante. Joia. Bom, muito obrigada pela oportunidade, né? Queria muito agradecer ao Dr. Hércules por essa oportunidade de fazer essa ligação. Até a minha foto, né, tem uma ponte, porque acho que como profissional de saúde, a gente sempre é uma ponte. Hoje estou sendo uma ponte entre, acredito, o Brasil e o Benin. Durante 10 anos, nós montamos uma ONG e tivemos a oportunidade de vir fazer trabalhos voluntários. E agora estou aqui em permanência faz 1 ano e meio, tentando implantar um projeto que deu muito certo no Brasil, que é a Pastoral da Criança. Ajudou a diminuir a mortalidade infantil, mortalidade materna, porque aqui, infelizmente, não tem SUS, né? E eu tenho falado para todos o quanto países, né, onde tive a oportunidade, tanto como canadense, tanto como brasileira, né? Fiquei 25 anos no Brasil, então me sinto também brasileira. Quanto é importante ter um sistema, um governo que apoia e que possa ajudar as pessoas a atravessar os problemas de saúde. Vocês não fazem ideia o quanto que isso daqui pesa no financeiro das famílias quando não tem uma possibilidade de ter um governo que ajuda. Tudo é pago aqui, né? As únicas coisas que não são pagas são as vacinas de 0 a 9 meses, né? Senão as consultas, os partos, as hospitalizações, medicações, enfim, a população usa uma grande parte do seu salário para pagar para a saúde. E as pessoas ficam muito doentes, o que assola mesmo é malária, né? Bate todos os recordes, né? Muita malária, muita. E aí as outras doenças infecciosas que vão com isso. A população morre jovem, né? Tem uma expectativa de vida por volta de 60 anos, né? E o Benin é um dos países no baixo, né, como o IDH, ele é o 176 sobre 192 países. Dito isso, eu queria, né, começar um pouco a desenvolver esse tema que eu acho muito interessante. Agora, como que eu faço para... porque acredito que quando a gente fala de registro clínico orientado por problemas, a gente sempre pensa, primeiro, na questão da medicina, né? Nós somos privilegiados de ser médicos e poder ter essa questão, né, do foco no paciente. E eu sempre penso, um dos meus ídolos dentro da medicina é próprio Osler, né? Eu sou do Canadá, então o Osler é um médico canadense, trabalho na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mas no Canadá, na minha faculdade de medicina, ele desenvolveu muitas questões, né? E quando a gente pensa em Osler, a gente pensa que ele, né, no início do século XX, falava, não é somente a doença, mas a pessoa que tem a doença. A gente precisa tratar a pessoa, porque
assim, a gente pode, de fato, exercer a arte da medicina, porque não tem nenhuma doença igual, porque elas são vividas em pessoas. E como não tem nenhuma pessoa igual, todos os dias nós temos possibilidade e desafios de poder tratar essas pessoas. E na medicina de família, né, se a gente pensar nos princípios mesmo da medicina de família que rege essa disciplina, então ela exerce na atenção primária à saúde, nós temos os atributos essenciais, que são sempre lembrados, né, aquele do primeiro contato, então aquele do acesso o paciente, o cidadão tem esse acesso à atenção primária e o profissional da atenção primária, que é o médico de família e a equipe de saúde da família, possibilidade de acompanhar, né, ao longo do tempo, então essa longitudinalidade, esse acompanhamento nos momentos de saúde, nos momentos de doenças, ao longo do tempo, por vários anos, e quantos médicos de família hoje, já que a disciplina, a especialidade tem se fortalecido, pessoas que têm conseguido, né, os primeiros médicos de família acompanhar as crianças, das crianças que eles acompanharam no início da carreira deles. Então, isso daqui é muito bonito, se puder ter essa questão, né, de poder acompanhar a pessoa ao longo da sua vida. Você acompanhou ela de criança, agora ela já se tornou mãe, e você acompanha a criança dessa pessoa. Coordenação, né, que é essa questão de você ser a pessoa que possa referenciar o seu doente, a sua paciente, o seu cidadão que você acompanha, nos vários outros lugares da rede de saúde, né, para poder botar, e sabemos o quanto agora, com a especialização e com a fragmentação do cuidado, essa questão da coordenação do cuidado se torna muito importante para médico de família, atenção primária, e a integralidade, então, poder acompanhar a pessoa na sua pessoa como um todo. Então, na sua família, no seu trabalho, onde ela mora, e por todas as questões que tem a ver com ela. E sabemos o quanto que isso daqui é complexo. Uma pessoa humana, nas suas várias relações, nas suas várias... na sua pessoa em si, quanto ela é complexa. E disso todo, atributos essenciais, os atributos derivados, então, a questão da orientação familiar, a questão da orientação comunitária e a competência cultural. E quanto que isso daqui é importante, né? Aqui no Benin, eu estou me deparando com tantas situações diferentes, difícil, né, para entender às vezes, porque você vem de outra cultura, de um outro lugar, então, quanto é importante tentar entender o quanto que isso daqui acaba influenciando no processo de saúde-doença, no processo do acompanhamento, né? Então, a questão, por exemplo, aqui do voodoo, né, ele é muito atribuído, as pessoas ficam doentes, morrem, e acabam falando que isso daqui foi, né, uma maleficência, foi uma maldição. Faz parte um pouco dessa questão aqui, cultural, muito importante. E por isso, né, nessa prática clínica da medicina de família, a gente entende ela dentro de uma gestão do processo clínico individual. Então, a importância de organizar os dados, as informações clínicas, que possam nos permitir de ter um conhecimento razoável sobre a situação de cada uma das pessoas que estão adscritas, né? Que seja na UBS, que seja no domicílio. E por isso também na gestão do processo familiar, entende a família como um sistema complexo e aberto, né? Para poder entender a sua situação de família, sua situação do ciclo de vida.
e a gestão da prática clínica, né, que diz respeito à organização também da equipe, aos cuidados das pessoas de família e comunidade. Estou me dando conta que eu acabei pulando o primeiro slide que dividia a aula, então, esse primeiro momento é sobre o princípio de medicina de família e comunidade. Nós vamos falar um pouquinho da questão do registro em si, né, da importância do registro dentro do prontuário, por que a gente está falando isso, da relação médico-paciente e da importância dessa história, da importância de registrar toda essa relação para que toda a equipe também possa acompanhar o desenvolvimento da vida dessa pessoa, da vida dentro do cuidado em saúde. Depois nós vamos explorar bastante a questão do registro clínico orientado por problemas e falar um pouquinho do CIAP, seguido, né, do simulado e de algumas perguntas que nós vamos fazer a respeito desse partilha desse problema. Então, dentro do princípio, ainda só terminando essa questão, tentando objetivar um pouco a questão da complexidade, né, da relação médico-paciente e da tentativa de explorar a enfermidade e a doença das pessoas. Então, nós temos a história, o exame clínico, o exame complementar, que são também acompanhados dos sentimentos, das ideias, das funções, das expectativas da própria pessoa que vem na consulta. E isso daqui é um movimento, não é uma questão estática, é uma relação, onde nós precisamos tentar entender a pessoa como um todo, onde ela tem sentimentos, onde ela tem sinais, sintomas, onde ela enxerga a sua enfermidade e onde ela tem também doença, que são sintomas e sinais clínicos que possam nos ajudar no diagnóstico. Então, a pessoa como um todo. E daí a importância de poder elaborar em cima disso um projeto terapêutico comum e manejo dos problemas. Então, hoje nós falamos de uma relação médico-paciente, porque também o paciente é aquele que mais sabe sobre a sua doença. Ele é o especialista dele mesmo. Então, ele é muito importante na tomada de decisão, né? Por isso que a gente toma os problemas, os objetivos, os papéis, precisam ser definidos para que haja uma decisão em conjunta, médico e paciente, né? Dentro dessa relação, para poder incorporar os próximos passos e, então, o projeto terapêutico ligado ao manejo dos problemas que são listados. Importante, por isso, ser realista, porque não dá para a gente cuidar da vida como um todo, em todas as suas, em seus eixos, mas é importante fazer uma lista dos problemas mais importantes, e é isso que vai nos ajudar dentro dessa questão do registro clínico orientado por problemas. Então, por que é a importância do registro, né? Então, aí, como aplicarmos isso na consulta com os nossos pacientes? O registro clínico, nós sabemos que hoje, né, tem muitas, infelizmente, processos jurídicos ligados à relação médico-paciente. Então, é muito importante documentar e registrar as interações, né? E esse registro clínico, esse prontuário, é um documento que é constituído por esse conjunto de informações, né? Sinais e imagens que são registradas e geradas a partir dos fatos, dos acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e assistência prestada a ele. Então, é importante que esse prontuário primeiro seja bem escrito, então a importância da caligrafia, a importância do registro e da organização dele, porque ele seja de fato um meio de comunicação com o próprio paciente, porque normalmente o paciente tem direito a ter acesso ao seu prontuário, eu creio que está sendo escrito sobre ele mesmo,
E, mais de tudo, entre a comunicação dos membros da equipe multiprofissionais, para que haja continuidade na assistência prestada ao indivíduo, né? Então, esse registro clínico é muito importante. E para que o próprio profissional possa ter uma rapidez na consulta dele, nas consultas seguintes, e para poder acompanhar melhor o seu paciente. Então, um pouco da origem, né? Quais são os fundamentos teóricos dessa origem do registro clínico orientado por problemas. Ele foi criado, na verdade, no ambiente hospitalar, né, por um médico americano chamado Lawrence Weed, e se chamava Registro Médico Orientado por Problemas. Ele fez porque era um meio para ele poder guiar, ele estava num ambiente de ensino, então isso daqui ajudava ele para organizar também as suas aulas, as suas formas de ensinar, e ele também foi conhecido como História Clínica Orientada por Problema, né, ao problema, ou, mais recentemente, o Registro de Saúde Orientado por Problemas, ou VSOP, que nós vamos ver um pouquinho para frente a questão do SOP em si. Mas, na verdade, foi Haeckel, né, que é um médico de família, que também escreveu um tratado sobre medicina de família, que ele foi o primeiro médico de família em 1995, também um americano, para adaptar o registro clínico orientado por problemas para a APS, né? Então, ele conseguiu organizar e colocar de forma a ter uma recuperação rápida das informações clínicas, que acho que é isso que é importante. Quando a gente está na frente de um paciente, a gente quer ter um registro que nos ajude a sintetizar as nossas informações para que, ao longo da consulta, a gente possa ajudar ele no final ter um plano terapêutico, mas também para que nas consultas seguintes, também para que a equipe possa ajudar e continuar os cuidados. Então, ter uma continuidade articulada desses cuidados em equipe na APS. Ele se torna também um importante instrumento de ensino, tenho certeza que quem está na unidade básica sempre recebe estudantes, sempre recebe residentes, então ele nos ajuda a identificar os problemas e a fazer uma avaliação sistemática para poder planejar e nos ajudar a solucionar os problemas. Nos ajuda também depois a fazer seleções de material bibliográfico, nessa busca sempre de medicina baseada em evidência, da gente poder buscar uma bibliografia para também planejar e ter uma estratégia que nos ajuda a visionar diagnóstico, tratamento, a prevenção desse problema. Estimula também no desenvolvimento do raciocínio clínico, o espírito crítico no aluno. E nos ajuda, né, no ato aprendizado, como a gente falou, de medicina baseada em evidência. Então, o registro clínico orientado por problemas, ele tem uma parte de informações clínicas, que vão se tornar, na verdade, uma parte da base de dados, a folha de rosto, né, muito importante, a lista dos problemas, as notas de evolução, né, que são o SOAP, ou SOAP, como a gente fala no Brasil, e os dados complementares de evolução, que é a ficha de acompanhamento, que eu acho que é a parte que eu gosto muito, porque nos ajuda mesmo a fazer um resumo, né, em um fluxograma para poder acompanhar melhor e não ter que procurar sempre dentro do prontuário todos os dados importantes, nos ajuda a fazer um resumo, né, que eu vou mostrar para vocês uma tabela. Então, essas bases de dados é muito importante para organizar a informação colhida na primeira consulta. A gente sabe que a primeira consulta é aquilo que é mais demorado, né? Porque a gente tem que obter todos os dados
da pessoa, sobre a sua identificação, a história da doença atual, a história pregressa, pessoal, familiar, social. A gente faz uma revisão por sistema, o exame físico. Então, essa primeira consulta que demora, a gente precisa registrar ela de uma forma sistematizada. E aí que é importante essa base de dados, de ter ela sistematizada para nos ajudar depois a voltar e poder consultar ela de uma forma sistemática. E eu sou uma fã da eletrônica, eu gosto muito do prontuário eletrônico, eu acho que o ESUS avançou bastante, né? Ah, quando nós iniciamos no PSF, em 1996, né? Quando eu falo isso, me sinto uma pessoa com bastante idade, né? No sentido que a gente teve bastante oportunidade de ver o progresso que teve no sistema, na rede, e a questão do prontuário eletrônico, mesmo se eu acabei saindo de São Paulo, no momento que estava sendo implantado, a gente esperou muito, né, para esse momento. Não sei se nas unidades de vocês tem o prontuário eletrônico, mas ele é um avanço bastante importante. Ele tem mil possibilidades, né? Eu sou fã de poder, de fato, depois colher os registros, poder avaliar e acompanhar. E essa daqui é só uma lista pequena, né, de algumas questões que são importantes dentro dessa base de dados. Então, por exemplo, para uma grávida, né, além da anamnese tradicional, informação do pré-natal, do parto, do nascimento do cidadão, informações gerais com cirurgias, internações, outras observações, né, registrando alguns possíveis fatores de risco, os antecedentes pessoais, né, os quais são integrados na lista de problemas, entendendo se eles não são resolvidos, antecedentes familiares, né, antecedentes obstétricos, por exemplo, bloco de dados gerais, ou antecedentes obstétricos pessoais, também integrado na lista de problemas, e antecedentes obstétricos familiares. Isso daqui é só um exemplo, né? Por exemplo, do ESUS, que acabou possibilitando, completando a folha de rosto. Essa daqui é uma folha de rosto tirada da internet, né, do município X, onde a gente tem, então, os dados do paciente, a sua naturalidade, a religião, a escolaridade, a lista dos problemas, né, os problemas crônicos, a data de identificação, e aí tem várias formas de colocar a lista dos problemas, nós vamos ver outras, as medicações prescritas para ele, né, normalmente nem sempre se coloca as medicações aqui, mas depende da folha de rosto, os antecedentes médicos, então as alergias, as cirurgias, se teve transfusão de sangue, os hábitos de vida, os antecedentes familiares, né, pai, mãe e irmãos. Então, dependendo da folha de rosto, montado em cada município, tem uma ou outra informações, mas essa daqui se coloca na frente do prontuário, a gente sempre pode voltar, né, assim que a gente abrir o prontuário, é possível ver a lista de problemas, que já orienta as consultas a seguir, e os dados dos pacientes, os antecedentes médicos, as alergias, que são sempre muito importantes. No prontuário médico do hospital, é uma questão muito importante, né, por causa das interações medicamentosas, então, quanto que precisa destacar, né, essa questão das alergias e acompanhar, mas também na atenção primária, né, para não prescrever medicamentos o qual o paciente estaria alérgico, e tomar cuidados, né, com se tiver algum outro tipo de alergia que precisa ser cuidado. Então, vamos, assim, aprofundar um pouco mais a questão da lista dos problemas, o que é um problema em si, né? Então, essa pessoa que desenvolveu
o registro clínico orientado a problemas, ele desenvolveu trabalhos, falou do SWAP, que nós vamos ver um pouco em breve, né? Ele falava um problema clínico é tudo aquilo que requer um diagnóstico, que envolve algum tipo de manejo ou cuidado, ou aquilo que interfira com a qualidade de vida de acordo com a percepção da própria pessoa. O médico de família que primeiro adaptou o registro clínico orientado por problemas para o uso no consultório da APS, ele fala que o problema clínico é qualquer problema. E aí ampliou, né, de fato, para abordagem integral, qualquer problema fisiológico, psicológico ou social que seja de interesse do profissional ou da pessoa que está sendo cuidada. E também abrangendo aqui a equipe multiprofissional. É importante, né, pensar que dentro da questão da equipe multiprofissional, qualquer um da equipe pode acrescentar na lista de problema aquilo que ele acha que vai requerer, né, que requer ou que vai requerer uma ação da equipe de saúde e que, em consequência, pode motivar um plano de intervenção, né? Então, aí se torna bastante rico quando a gente tem uma equipe de NASF que atua junto com a equipe de saúde da família, para que ela possa também incluir problemas que ela acha importante, né? Que seja também na atenção pré-natal, acompanhamento ao desenvolvimento de uma criança, de uma doença crônica, de um paciente de saúde mental, ou abordagem mesmo social, né? Quando tem uma assistente social e ela acha que tem um problema importante em relação à atuação dela, também ela pode colocar e se torna bastante rico como lista. Então, a lista de problema faz parte, né, dessa primeira parte, ou da folha de rosto do prontuário. Algumas prontuários, as pessoas colocam uma folha de rosto somente com os dados que não mudam, e a lista de problema, que às vezes pode ser até dinâmica, né, com uma folha à parte. Normalmente é um conjunto hierarquizado dos problemas, né, com os diagnósticos, né, com o CID, e com os sintomas, queixas, incapacidades de mais categoria, que são classificados segundo o CIAP, que nós vamos ver também no final desse momento. Importante colocar alguns critérios ao diagnóstico do problema. Então, os critérios, o tempo da ocorrência, se o problema é novo, ou se ele já era conhecido, se o tempo dele de duração, né, se ele é agudo ou se ele é crônico, e a situação dele. Então, se é um problema ativo, que requer uma ação terapêutica contínua imediata, ou contínua, ou se ele já foi resolvido, mas é inativo e pode, em um certo momento, ser reativado, não requer um acompanhamento agora, mas que ele pode requerer no futuro. Então, é importante deixar ele na lista. E aí, conforme os locais ou a possibilidade do prontuário de colocar, né, pode ter várias colunas nessa lista dos problemas para acompanhar um pouco o acompanhamento justamente dos problemas. Não se deve listar termos vagos e condições não esclarecidas, né, que ainda precisam ser acompanhada, porque senão a lista pode se tornar muito grande, longa, e aí perde o propósito de poder ajudar a se tornar um instrumento na resolutividade da consulta, né? Então, na organização da lista dos problemas,
usamos o modelo, né, que é proposto por Roman, e que acrescentou alguns tipos de problemas inativos, porque a gente pode classificar eles como latente, quando eles estão resolvidos, mas, como eu falei, pode ter uma influência negativa na saúde do indivíduo. Algumas, ou que pode colocar em risco o paciente. Eles não exigem manejo, né? Não exigem uma terapêutico, não exigem um tratamento nesse momento, mas sim a vigilância. Então, o ex-fumante, a um certo momento, ele pode voltar a fumar, né? Os familiares que são portadores de câncer de mama, doenças cardiovasculares, revascularizações cardíacas, entre outras, né? Uma pessoa alcoólatra que está, nesse momento, fazendo parte dos Alcoólicos Anônimos e conseguiu não beber mais nesse momento. Então, essa organização resultou, portanto, em duas listas, uma lista dos problemas principais, né, composta por problemas ativos ou latentes, e outras com problemas resolvidos. Uma outra proposta, né, para a gente organizar melhor a questão dos problemas, é que quando tem alguns sintomas e sinais que pode ser agrupado num diagnóstico, é melhor colocar já o diagnóstico. Então, aqui o exemplo que é trazidos, né? O diagnóstico ou problema de maior complexidade. Então, um exemplo, uma pessoa que tem uma dispneia de esforço, que tem edemas maleolares, que tem uma cardiomegalia, ela pode ter ortopneia, né, êxtase pulmonar e fatores de risco cardiovasculares. Aí, a gente coloca, né, uma insuficiência cardíaca congestiva, ou se ele tem tosse, insuflação torácica, roncos e sibilos, a gente coloca o corpo pulmonar. Então, dessa forma, em vez de ter três problemas, nós estamos um só, para tentar ter, sim, para ser um pouco mais sintético também nessa lista. Tem várias categorias, né? Tem os vários artigos que definem a questão do registro clínico orientado por problemas. Aqui a gente vai, né, vamos passar através deles, que eu acho que é importante. Então, o diagnóstico de enfermidade pode ser, né, o asma diabético, um exemplo. Então, a pessoa já tem o asma diagnosticado, já tem o diabetes diagnosticado, o problema é esse diagnóstico. Ele pode ter uma deficiência ou uma incapacidade. A criança pode estar atingida de paralisia cerebral, um adulto pode ter hemiparesia braquial direita, né? Ou a criança também, uma hemiparesia braquial direita, pode ter uma sequela de um parto, né? Pode ter sintoma, né? Ainda não completo o diagnóstico, mas são sintomas que nos ajudam, que o problema novo, então, uma dor torácica do paciente, uma náusea a esclarecer, pode ter um sinal, uma medida de pressão arterial elevada, né? A gente sabe que hoje, para você diagnosticar uma hipertensão arterial sistêmica, você precisa ter várias medidas de pressão arterial elevada, então a primeira consulta com uma única medida de pressão arterial elevada não pode, não permite você de diagnosticar uma hipertensão, então ele é um problema, né? Um exame complementar anormal, então uma glicemia de jejum alterada, também uma única medida não permite você de diagnosticar um diabetes, então ele é um problema, né, a ser completado, a ser diagnosticado. Tem as alergias, os efeitos adversos a um fármaco, então alergia à penicilina, uma tosse por inibidor de enzima de conversão de angiotensina, né, o ECA,
uma intervenção cirúrgica, então, uma apendicectomia, o paciente já fez, já teve a cirurgia realizada, é um problema que já foi resolvido, mas que deve ter acompanhamento, uma questão importante para lembrar na sua história. Tem síndrome, então, o síndrome Meniere, um síndrome do túnel do carpo, né, importante de acompanhar até, por exemplo, o síndrome do túnel do carpo, até onde ele precisa fazer uma intervenção cirúrgica para poder cuidar, né, curar esse síndrome. Efeitos do traumatismo, pode ter hematoma, fratura, né, então é importante acompanhar os fatores de risco. Então, o risco ocupacional, tem uma polipose familiar, tem câncer, né, de mama na família, paciente é tem sedentarismo, paciente é tabagista, então são fatores de risco importante de acompanhar, então ela faz parte da lista dos problemas. Transtorno psicológico ou psiquiátrico, né? O paciente tem ansiedade, ele tem depressão, tem crise de pânico, então é importante acompanhar. E tem uma alteração de dinâmica familiar, então o ninho vazio, que é quando o casal acaba se encontrando de novo sozinho, porque os filhos já cresceram e já saíram de casa, então o casal volta a ter uma vida de casal e não sem os filhos, né? Então, muitas das vezes isso daqui traz alterações da dinâmica familiar muito importante, né, para poder reorganizar a vida da família. Tem um recém-nascido, que, né, a gente sabe o quanto que crianças que chegam na vida das famílias, o quanto que isso daqui altera a dinâmica da família, né, toda, até dos avós, né, dos tios, de toda a família ampliada. Desemprego, né, então a perda do emprego, quanto que isso daqui traz problemas financeiros, traz tensões no casal, traz, né, dificuldade, é a violência, né, a violência nas crianças, violência no casal, o quanto que também isso daqui é importante. Então, se ele é importante colocar ele na lista dos problemas. Então, isso daqui é um exemplo de um quadro, né, que pode ser feito, uma lista dos problemas, a data do início do problema, a data da primeira anotação, né, o problema em si, os crônicos, os fatores de risco, os comentários e observações. Algumas tabelas tem também algumas outras colunas que coloca, né, cada vez que tem alguma coisa em relação a esse problema, acrescenta. Tem os problemas agudos e as recorrências. Então, alguns também colocam os problemas inativos, então vai conforme a organização do serviço, a organização do profissional, e o quanto que a equipe determina, o quanto que essa lista pode ser organizada. Mas, para quem não usa uma lista de problema, vocês podem ver o quanto que isso daqui pode facilitar, né, a abordagem com o paciente nas consultas sequentes, porque você já tem aí listado as questões mais importantes que precisam ser acompanhadas na saúde dessa pessoa que vem em consulta. Parte dessa questão do registro clínico orientado por problemas vem a questão do SWAP, né, onde a questão aborda em cima dos problemas, nos ajuda a fazer o acompanhamento do paciente nas consultas sequentes. Então, o SWAP é uma sigla, né, um acrônimo, para poder falar. O S é subjetivo, o objetivo, a avaliação, e o P é o plano. Então, isso daqui nos ajuda a orientar a nossa consulta, a organizar a consulta, para que ela possa ser focada nas coisas mais importantes e relacionadas aos problemas.
Então, na primeira parte, no S, a gente deve anotar as informações recolhidas na entrevista clínica sobre o motivo da consulta e o problema de saúde em questão. Então, as impressões subjetivas do profissional de saúde, né, não é só a subjetividade do paciente, mas a subjetividade do profissional que também avalia e acaba observando dentro do paciente questões subjetivas. Então, ele tem como referencial também no método clínico centrado na pessoa, né? E nos ajuda a explorar essa questão da experiência da doença, a experiência do problema vivido pela pessoa, como ela vive o problema, o que está acontecendo com ela, quais que são os seus sentimentos, o que ela sente, né, em relação ao seu momento da vida, em relação ao problema que foi elencado. A segunda parte é a parte objetiva. Então, anotar os dados positivos e negativos que se configuram importante dentro do exame físico, dos exames complementares, e também os exames laboratoriais. Em cima da parte subjetiva e a parte objetiva, a gente anota os dados, a gente acaba fazendo uma avaliação, né? Então, o profissional de saúde organiza em relação ao problema, necessidade de saúde, e ele ele pode trazer isso daqui para o sistema de classificação dos problemas clínicos, por exemplo, dentro do CIAP, que nós vamos ver também no final desse momento. Depois de ter visto, então, a parte subjetiva, a parte objetiva, a avaliação, o profissional faz o plano terapêutico, né? Então, esse plano terapêutico, ele é dividido, o plano, que inclui a terapia, que inclui 4 fases. Então, os planos diagnósticos, né? Por exemplo, uma medida de pressão, de tensão elevada, que ainda não foi diagnosticado a hipertensão. Então, quais são os próximos passos para a gente poder determinar de fato se a pessoa tem hipertensão arterial? Então, se tem exames laboratoriais que precisam ser pedidos e realizados. Depois, no plano terapêutico, quais são as indicações terapêuticas planejadas para a resolução e manejo do problema. Então, se tem medicamentos, quais são os medicamentos que vão ser prescritos, quais são as dietas, se tem mudança de hábito, se precisa fazer exercício, se precisa consultar um outro profissional, um outro especialista, um encaminhamento, um exame de imagem. Plano de seguimento. Então, quais são as estratégias do seguimento para o problema? Quando será a próxima consulta? Como vai ser esse acompanhamento a respeito desse problema? E os planos de educação e saúde, porque a gente sabe quanto que isso daqui é importante dentro da atenção primária. Então, por exemplo, para o diabetes, a gente pode fazer uma programação, né, dos vários aspectos do diabetes, aonde precisa uma educação do paciente, para ele conhecer melhor a doença e todas as repercussões. Então, se faz com ele um plano dessa educação, com os outros profissionais também da equipe, que é muito importante, né, para a gente não alongar a consulta. Infelizmente, nossas consultas têm que ser concisas, a gente não tem tempo de fazer toda a educação que a gente gostaria, mas organizar sessões nos grupos ou também nos outros profissionais que possam nos ajudar. Nos aspectos subjetivos, então, o que a gente precisa explorar junto com pacientes?
Quais são os sentimentos que a pessoa tem em relação ao problema, à sua doença? Tem raiva, tem angústia, tem medo. O que ela sente em razão daquilo? Ideias. Qual o motivo que a pessoa atribui o seu adoecimento? Às vezes as pessoas têm ah, entendimentos, têm pensamentos que eles acham que foi em razão daquilo que eles fizeram, ou porque, né, tem uma crença na família. Então, qual é esse motivo? Por que aquela pessoa acha que ela ficou assim? Até para, às vezes, ajudar ela a fazer um momento de perdão, enfim, tem uma série de questões que nos ajudem, a gente precisa entender melhor, né, o que move a pessoa. A função, como a doença atrapalha, ou atrapalhou, ou mudou a sua vida. E expectativa, né? Então, quais são as expectativas que a pessoa tem para a sua vida e que ela espera da sua doença? Então, essas perguntas nos ajudam a ver esses aspectos subjetivos da doença em relação ao paciente. Então, um exemplo de nota, né, nessa evolução do SWAP. Subjetivo, o motivo da consulta. Então, a pessoa vem para controle de diabetes, o qual trata desde os 5 anos de idade, mas ele não tem o controle adequado da glicemia. É a impressão do profissional. A pessoa evita o contato visual. Por quê? Porque às vezes as pessoas não querem ser confrontadas, né? Então, é importante notar. Isso daqui tem um mal-estar, a pessoa não está, né? Não está bem com essa decisão. E a expressão da pessoa que fala, estou cansada de aplicar a insulina diariamente. Você está desde os 5 anos de idade. Ela tem 40 anos, 35 anos aplicando insulina, a pessoa fala, está cansada, não quer mais. Então, precisa entender, né, o que isso daqui, o que a pessoa sente mesmo, por que esse cansaço. Objetivamente, né, então, tem um índice de massa corporal de 29, a gente sabe que o índice ideal é entre 20 e 25, então tem um sobrepeso aí. A pressão arterial não está bem controlado, né? Tem 140 sobre 90. O exame da pele tem maceração digital, interdigital nos pés. Então, sinal também de falta de cuidado. Então, as questões, né? Então, sobrepeso, a pressão arterial, maceração interdigital dos pés. Então, tem aí índice do mau cuidado da pessoa, para ela mesma que está cansada de aplicar insulina. Isso daqui nos ajuda na avaliação de colocar. Então, a pessoa tem um diabetes insulino dependente, tem um sobrepeso, tem uma medida de pressão arterial elevada e tem uma micose interdigital. O que a gente tem que fazer, então, do ponto de vista do diagnóstico? Precisa fazer uma glicemia de jejum, né? Uma creatinina, microalbuminuria, para ver a função renal, o que está acontecendo, né? Diabetes desde a infância, pode ter muito problema renal. A hemoglobina glicada, para a gente ver o quanto que esse problema, né, o quanto que ele controla ou não controla o diabetes, e o colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos. Do ponto de vista terapêutico, ele tem diabetes e sobrepeso, para esses dois problemas, a gente precisa fazer uma reeducação alimentar, fazer caminhadas diárias. Para micose, né, então outro problema, precisa lavagem, secagem diária dos pés de forma adequada e tratar. Isso daqui é uma micose digital, então tem que dar um antimicótico local. Colocaria também aqui, que não está aí, né, a questão da medida de pressão elevada, então acompanhar mais de perto, já ter medidas da pressão arterial em alguns momentos da semana, e acompanhar de perto.
que está, né, peço desculpa, está no segmento, então no diabetes, o monitoramento, porque o terapêutico já era para coisas muito pontuais, né, que vão colocar já dentro do segmento, um diabetes, então, um monitoramento ambulatorial da glicemia, então, mais de perto, para poder controlar e acompanhar ele de forma mais sistêmica, então, sistemática. 8, 12, 16 e 20, 4 medidas durante uma semana, né, até para ajudar ele, para rever a questão da insulina, trabalhar a questão do sobrepeso, monitoramento semanal do peso e a pressão arterial elevada, então uma curva pressórica em dias e horários diferentes durante 3 semanas, para ter certeza, para poder ele fazer o diagnóstico, se ele é ou não hipertenso. E dentro da questão da educação em saúde, então, conversado sobre o diabetes e suas complicações, e aí retomar a questão das complicações, abordar, quem sabe, a função renal numa consulta, depois a função cardíaca numa outra consulta, né, o risco de micose nos pés para a pessoa diabética, sempre a importância da aplicação da insulina e o controle da dieta. Tem vários temas para poder abordar em educação e saúde com ele, tem que focar no primeiro sobre diabetes, pois é a questão mais importante, e sobre a questão do sobrepeso também. Então, a ficha de acompanhamento, que eu gosto muito, né, para poder, de fato, organizar o prontuário e não ter que voltar em todo momento, às vezes, sobre dados, sobretudo dos exames, né, físicos e complementar, sobre os dados de crescimento. Então, por exemplo, nas crianças tem os gráficos, né, que são importantes, os exames preventivos, então as datas dos exames preventivos, do Papai Nicolau, se a gente tem registrado em algum local a lista dos exames preventivos que a pessoa tem que fazer, e nas datas que ele tem que fazer, se ele faz ou não, essa daqui nos ajuda a organizar o prontuário e organizar o cuidado do paciente de uma forma bem sistemática e sistematizada. E as medicações prescritas. Então, por exemplo, ele começa um antihipertensivo, depois nós temos que parar. Então, esse daqui é já registrado. Aí você sabe quantas tentativas terapêuticas você já fez com esse paciente. Então, ele permite uma visualização rápida da evolução dos dados, sem a necessidade de sempre voltar a revisar o prontuário todo. Eu peço desculpa, essa daqui eu achei em espanhol, achei bonita, então acabei não achando em português, né? Mas eu achei interessante da forma que foi colocado. Então, por exemplo, a medicação, né? A glibenclamida, enalapril, começou dia 12/2 de 2002, 125 miligramas por dia, mas suspendeu, né? Porque depois acabou entrando com metformina, 250 miligramas por dia. Pode colocar aqui os efeitos, reações adversas, a dose é muito importante, né? E a posologia, então, quantas vezes. Aqui também tem os controles, então, para os pacientes, a glicemia, o colesterol, o triglicérides, a hemoglobina A1C, ou a proteinúria, a microalbuminúria e a creatinina, né? Pode ter outras. E, por exemplo, a educação continuada. Então, o que é o diabetes? Exercício físico, como funciona o hipoglicemiante, como funciona a insulina, o autocontrole. Se o paciente não tomou insulina, não precisa fazer educação. As complicações agudas, os critérios de bom controle. Então, você vai, né, colocando e acompanhando tudo aquilo que você fez numa única página. E eu acho que é bem legal, normalmente, no final do prontuário, ou no início do prontuário, a seguir da folha de rosto do problema e das fichas de acompanhamento, né? Pode ter aqui, por exemplo, os exames preventivos. Então,
Papa Nicolau, ou para as mulheres, ou a mamografia, né? Então, quando que é? E aí dá para ter no prontuário uma questão bem organizada e que é fácil de você acompanhar. Então, estamos quase terminando, né, a nossa colocação. Eu só queria introduzir a questão da classificação internacional de atenção primária, né? Hoje é a segunda edição, por isso que a gente fala do CIAP-2. Essa daqui é uma questão que foi bem discutida na atenção primária, porque os profissionais acabavam não se encontrando somente com o CID, né? Tem muitas situações na atenção primária que você acaba olhando o CID, você não acha como colocar a razão da consulta ou da vinda à unidade do paciente. Então, ele é bem, ele foi bem organizado especificamente para a atenção primária e permite colocar e classificar as questões relacionadas às pessoas e não às doenças, né? O CID é baseado nas doenças. E a gente sabe que na atenção primária nós acompanhamos as pessoas na saúde e na doença. Então, às vezes, as pessoas vêm para consultar, mas não somente para um diagnóstico, mas por problemas ou por situação, mas às vezes somente para exames. Então, como classificar isso? E ele também é multiprofissional, então ele nos ajuda também os outros profissionais a poder usar, né, essa, essa classificação. Então, as vantagens, né, então ele evidencia os motivos de procura do cidadão, que pode seja por sofrimento, enfermidade, ou serviço de saúde, mesmo que não haja a doença evidenciada ainda, né? E que seja para fazer exames clínicos, sangue ou imagem, ele permite conhecer melhor a demanda dos pacientes. Então, para os locais que têm o CIAP-2 informatizado, ele é ótimo para a gente poder reorganizar o serviço, fazer uma avaliação do serviço e poder trabalhar melhor o planejamento até da unidade. E nos ajuda também o Mark Jamu, não sei quem conhece, mas é uma pessoa que trabalhou muito, que cunhou a questão da prevenção quaternária, e nos ajuda a evitar intervenções inadequadas. Ele permite também qualificar a prática profissional, né, e potencializa o planejamento das ações das unidades, como também nas atividades de educação permanente. E ele favorece que o cuidado do paciente seja assumido de forma multiprofissional, como eu falei, né, todas as pessoas, todos os profissionais podem usar o CIAP. Ele não substitui o CID, né, o CID continua nessa classificação internacional de doença, ele continua sendo importante, né, para a morbimortalidade, e a relação entre os dois é bastante complexa, mas cada um tem os seus conceitos, e não existe uma correspondência adequada entre as duas partes, né? São duas formas diferentes de classificar. O CIAP-2, né, o CIAP, é formado de um eixo com letras, né, 17 letras e 7 de ordem numérica. Então, as letras acabam nos dando os vários grupos, né, que vocês vão ver, tem olhos, ouvidos, psicológico, pele, problemas sociais, né, que acabam não tendo a sua correspondência no CID, e o componente que é igual para todos os capítulos, que é de 1 a 7, que nos traz os componentes de queixas e sintomas, os componentes de procedimentos diagnósticos e preventivos, os componentes de medicações, tratamentos e procedimentos terapêuticos, componentes de resultados de exames, né, componentes administrativos, componentes de acompanhamentos e outros motivos de consultas, e o componente de diagnóstico de doenças, que inclui as doenças infecciosas, as neoplasias, as lesões, as anomalias congênitas e outras doenças específicas.
aqui um exemplo, né, em particular, dos vários componentes. Por exemplo, né, o capítulo F é referente ao óleo. Para sinais e sintomas, pode-se citar a classificação F01, que seria referente à dor no olho. Para o item infecção, cita-se F70, que é uma conjuntivite infecciosa. Para neoplasias, seria F75, F74, a neoplasia de olhos e anexos. Em traumatismo, seria F76, copo estranho ocular, né? Então, precisa ser explorado, quem não conhece, precisa mexer um pouquinho para entender melhor, para organizar, mas ele acaba se tornando bem interessante, né, para o trabalho que é feito. Para terminar, então, os motivos da consulta, os problemas de saúde diagnósticos e os procedimentos para o cuidado e intervenções são a base de um episódio de cuidados, constituído por uma ou mais consultas, incluindo as alterações ao longo do tempo. Por ser conseguinte, um episódio de cuidados refere-se a todo tipo de atenção prestada a um determinado indivíduo que apresenta um problema de saúde ou doença. Quando esses episódios são introduzidos no processo informatizado de um paciente na base do CIAP-2, é possível avaliar a necessidade de cuidado de saúde, a abrangência, o grau de integração de acessibilidade e responsabilidade, né? Então, isso daqui é, creio que aquilo que o CIAP pode nos trazer, né? Eu acho que acaba sendo bem interessante como organização do serviço na atenção primária, porque ele nos ajuda justamente na avaliação e no planejamento, para que a gente seja mais responsável, tornar o serviço sempre mais acessível para a população que nos acompanhamos. Essas daqui são as referências bibliográficas, né? Eu sei que vocês vão ter acesso a esse material. Eu agradeço todo mundo que pôde participar nesse momento. Agradeço também o Hércules e todo mundo da organização lá. Eu sei o quanto que isso daqui é um desafio poder organizar, mas eu me sinto privilegiado de poder participar desse momento com vocês. Queria agradecer a todos os participantes, né? Os nossos colegas. Desejar uma boa noite para todos. Ok, Rô? Muito obrigado. Tá joia. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.